Olá, bom dia a todos, boa tarde. Eu sou a Juliana Inácio, sou gerente de marketing da área de diagnóstico laboratorial e já inicio o nosso webinar falando que esse webinar, ele é um webinar multilínguas. Vocês estão percebendo que eu estou falando em português e estão vendo no slide o slide em espanhol. Esse é o benefício, né, do mundo virtual, de poder aproximar as pessoas. E eu já encorajo vocês a trazer suas perguntas na área de perguntas e respostas, né, no chat, na sua língua materna, né? Então, tragam suas perguntas em português, em inglês, em espanhol. O importante é que vocês participem, ok? Hoje é um dia muito importante para todos nós. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E não sei se vocês têm uma ideia de quantas pessoas morreram pela infecção do HIV em 2022 no Brasil. Então, 30 pessoas ainda morrem diariamente pela infecção do HIV no Brasil. Isso são dados do Ministério da Saúde que foram publicados hoje no portal da revista Exame. E dentro desse contexto, eu vou convidar a doutora Carolina, aqui para vocês. A doutora Carolina Lazzari, ela é uma das maiores especialistas em doenças infecciosas no Brasil. Ela é médica, infectologista e patologista clínica, chefe do setor de biologia molecular do laboratório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e assessora para análises clínicas em infectologia do Grupo Fleury. Ela vai trazer para nós, né, mais informações sobre a importância da testagem, ok? Junto a ela, eu tenho o prazer também de convidar o Dr. Guilhermo Orruela. O Dr. Guilhermo, ele é diretor médico na área de banco de sangue, de Transfusion Medicine na Abbott, e ele vai participar conosco da sessão, né, do painel de perguntas e respostas. Então, muito obrigada à doutora Carolina e ao doutor Guilhermo, e agora vamos dar início ao webinar. Olá a todos, muito obrigada por essa introdução, essa apresentação. E eu estou feliz de poder estar aqui hoje, nesse dia que é tão importante na luta contra a AIDS, para dar visibilidade a esse assunto e falar de uma parte muito importante de toda a discussão dessa pauta, que é a testagem, principalmente no contexto de prevenção de transmissão do HIV. Eu começo dando um panorama, portanto, do que ainda há de amplidão dessa epidemia no mundo inteiro. Ainda é, depois de 40 anos, pelo menos, um grande problema de saúde pública mundial. Nós temos em torno de 39 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo hoje, até o fim de 2022, pelo último relatório da UNAIDS, e dessas, quase 30 milhões em tratamento com antirretrovirais. As novas infecções pelo HIV chegam em torno de 1,3 milhão anualmente, foi o que foi registrado em 2022. E mais de 600 mil pessoas morreram em 2022 por consequências da infecção pelo HIV e da AIDS. Então é um problema ainda muito grande, que ainda mata muitas pessoas e que a gente não pode deixar de discutir, principalmente no que diz respeito ao tratamento e prevenção, que são intimamente relacionadas à testagem. No Brasil, nós temos 990 mil pessoas vivendo com HIV, por esse mesmo relatório, 723 mil pessoas em tratamento antirretroviral, mais de 50 mil novas infecções em 2022 e em torno de 13 mil óbitos. Então, é muito importante e a gente precisa sempre dar visibilidade para essa discussão. Até considerando que para os próximos anos, até 2030, nós temos a meta da Organização Mundial de Saúde de atender pelo menos 95%, que são as metas relacionadas à infecção pelo HIV mundialmente. Ou seja, que a gente consiga fazer com que 95% das pessoas vivendo com HIV tenham conhecimento do seu diagnóstico, ou seja, sejam testadas e façam esse diagnóstico,
que dessas, pelo menos 95% das pessoas estejam em tratamento antirretroviral e dessas 95% estejam com carga viral indetectável, que é um requisito muito importante para que essa pessoa não esteja mais ativa na cadeia de transmissão, que ela não seja mais fonte de transmissão para outras pessoas. E o que é muito importante para a transmissão é a gente sempre manter em visibilidade os mecanismos de prevenção. E foi até para isso que o Dia Mundial da Luta contra a AIDS foi criado lá na década de 80. Não só para dar uma visibilidade para essa questão e a sua importância, mas também para ter um espaço para que se discutisse a luta contra o preconceito, a luta contra o estigma e as maneiras que a gente pode atuar para prevenir que essa epidemia continue matando tantas pessoas, levando a qualidade de vida de tantas pessoas. E nesse contexto, a prevenção combinada é um assunto central dessa discussão. A prevenção combinada é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e é adotado pelo Ministério da Saúde brasileiro, por exemplo, que as estratégias de prevenção elas devem ser implantadas de maneira combinada para que a combinação do resultado delas seja bastante superior a cada uma dessas intervenções isoladas. Isso tanto do ponto de vista de saúde coletiva, mas também do ponto de vista de saúde individual, considerando que cada pessoa deve ter acesso e autonomia para escolher quais são as estratégias de prevenção que têm mais, que se relacionam mais e que se adequam melhor ao seu estilo de vida, à sua capacidade, ao seu acesso, à sua capacidade de compreensão, de maneira que ela possa ter autonomia e escolha para usar essas estratégias de prevenção de maneira combinada, da forma mais eficiente possível para a sua realidade de vida. E dentro da prevenção combinada, uma das coisas muito importantes que funcionam como pilar é a ampla testagem das pessoas para que os diagnósticos sejam feitos. Porque a partir dos diagnósticos a gente pode orientar melhor as estratégias de prevenção de transmissão para essas pessoas, para os seus potenciais parceiros, ou companheiras, parceiras, e também é considerar que a instituição precoce do tratamento com carga viral indetectável faz com que essa pessoa deixe de transmitir sexualmente a infecção. Então, isso é fundamental para que haja uma interrupção nessa cadeia de transmissão e é um pilar bastante importante de todas essas estratégias de prevenção. Então, testagem e prevenção caminham juntas. Nesse slide, então, eu trago um pouco da estrutura da partícula viral do HIV. Isso é importante para a gente falar um pouco das estratégias de testagem, porque essas proteínas que estão assinaladas aqui, por exemplo, a P24, a P51, a GP41, que está assinalada aqui, GP120, que são proteínas, glicoproteínas de superfície, e as demais proteínas que fazem parte do nucleocapsídeo viral, elas são antígenos importantes do HIV na estimulação da produção de anticorpos. E são justamente essas proteínas, como antígenos que são, como é o caso do P24, e os anticorpos específicos que são produzidos contra essas proteínas, como, por exemplo, os anticorpos contra GP41 e GP120, que são pesquisados nos testes sorológicos para identificar e diagnosticar a infecção pelo HIV. Então, vem da própria estrutura do vírus, os mecanismos e as ferramentas que a gente utiliza para fazer esse diagnóstico. Então, nessa representação, nós vemos aqui o genoma do HIV, numa representação esquemática. Temos aqui os principais genes determinantes de proteínas estruturais, como o GAG e o POL, que determinam essas proteínas que compõem o capsídeo viral, e aqui o ENV, que são essas proteínas de superfície, como a GP120 e GP41, que se projetam sobre o envelope do vírus e, portanto, são extremamente antigênicas. A combinação de anticorpos e antígenos pesquisados entre essas proteínas que vai nos permitir desenvolver e realizar exames de alta sensibilidade e especificidade para que o diagnóstico da infecção pelo HIV seja preciso.
Aqui, por exemplo, a gente tem da mesma forma como está representado aqui no genoma, nós temos a correspondência entre os genes, como eu falei, ENV, POL e GAG, com as proteínas que eles codificam durante o ciclo de replicação do vírus. E é baseado nisso que a gente estabelece os testes diagnósticos. Nesse slide aqui, então, nós trazemos uma representação gráfica do que é o clássico da história natural da infecção pelo HIV sem tratamento. Então, nesse gráfico, nós vemos a maioria das aulas sobre infecção pelo HIV, sempre com esse intuito de demonstrar como as coisas evoluem do ponto de vista de imunopatogênese. Então, a partir do momento em que há a transmissão, essa pessoa que adquire a infecção, ela cursa, em termos de carga viral, com um momento de intenso pico de replicação, quando ela tem a maior carga viral de toda a sua infecção, que é na fase aguda da doença, podendo ou não produzir sintomas. Inicialmente, a replicação ainda no sítio onde houve a transmissão, como, por exemplo, uma transmissão sexual, ainda na submucosa e nos tecidos linfóides da região genital, e depois uma disseminação por via linfática e hematogênica para todo o corpo e todos os tecidos. Nesse momento de infecção aguda se atinge o pico de carga viral, que depois cai e vai se estabelecer um equilíbrio, uma espécie de platô, quando ela entra em equilíbrio com a imunidade específica do paciente, e quando essa imunidade se esgota por causa da imunodepressão trazida pela própria infecção, essa carga viral volta a subir por um período e chegando a altos patamares, quando o paciente já pode ser classificado como síndrome da imunodeficiência adquirida. Por outro lado, as células TCD4, que são as principais atingidas com a infecção pelo HIV, e por isso vem a imunodepressão como consequência, a gente tem uma queda inicial relacionada ao pico de carga viral, depois do estabelecimento de um platô em que o paciente fica numa estabilidade clínica, e na fase de AIDS é quando ocorre a queda progressiva desses linfócitos, da contagem desses linfócitos e, consequentemente, a imunodepressão mais grave. Aqui eu gostaria de salientar, então, o que, neste momento onde há uma alta replicação, nós temos a capacidade de detectar o antígeno P24 como um marcador precoce, portanto, de que a infecção está presente. Então, é por isso que ele está presente como um alvo de pesquisa, como um analito dos testes sorológicos. E, por outro lado, a soroconversão, ela vai ocorrendo também um pouco depois do momento em que há o pico de replicação viral, a gente já começa a ter nessa linha aqui mais clara os anticorpos que são detectáveis, inicialmente anticorpos da classe IgM e posteriormente anticorpos da classe IgG. E esses também são pesquisados como alvo nos testes sorológicos para, em combinação, poder fazer o diagnóstico. Então, com o antígeno a gente coloca precocidade na detecção dessa infecção, e com os anticorpos a gente, além de aumentar essa capacidade de diagnóstico, e ainda por um período muito mais longo, a gente também confere grande especificidade a esse teste, porque são pesquisados os anticorpos específicos em combinação de acordo com cada uma daquelas proteínas que eu demonstrei nos slides anteriores. Então, mais ou menos tentando simplificar aquela evolução do gráfico anterior, o que a gente tem, considerando aqui no eixo X, no eixo horizontal, as semanas de infecção e aqui a concentração de cada um desses marcadores no plasma, o primeiro que aparece a partir já do fim da primeira semana após a aquisição da infecção é o RNA do vírus. O vírus está se replicando e, portanto, há o seu RNA no plasma do paciente, no sangue periférico do paciente. Ele vai surgindo, o pico de replicação ocorre por volta de 3 semanas após a aquisição da infecção, e é nesse momento em que a gente pode ter sintoma de infecção aguda, de síndrome retroviral aguda, e, portanto, a gente pode utilizar as técnicas moleculares, como, por exemplo, a PCR, para definir o diagnóstico ainda nessa fase. Um pouco depois do fim da segunda semana começa a surgir o antígeno, então essa proteína do capsídeo viral, o P24, que vai atingir seu pico entre 3 e 4 semanas de infecção e, portanto, também vai ser precocemente detectável, sem a necessidade de testes de biologia molecular,
mas um pouquinho mais tardio, mas você já consegue fazer diagnóstico sorológico precocemente. Logo em seguida, a gente tem a produção de IgM, que é a primeira classe de anticorpos produzidas, e na sequência, a produção de IgG, que é o que vai permanecer detectável, presente e, portanto, como parte do diagnóstico durante toda a vida do paciente. Então, essa sequência é que é importante para definir, de acordo com cada alvo que cada exame analisa, definir a sensibilidade e a especificidade do exame. Porque quanto mais precoce a gente conseguir fazer esse diagnóstico, melhor, mas como existe essa sequência, a gente vai precisar utilizar as ferramentas adequadas com os alvos corretos de acordo com o momento da infecção. Aqui a gente tem que levar em consideração que as coisas podem ocorrer um pouquinho diferente quando se trata de crianças, porque as crianças que tiveram a sua infecção a partir da transmissão da mãe para a criança durante a gravidez ou no momento do parto, a gente tem que levar em consideração que, além dos seus próprios anticorpos, essa criança também recebe por via transplacentária os anticorpos maternos, os anticorpos da mãe que vive com HIV. Então, nesse gráfico, nós temos isso representado em linhas pontilhadas em vermelho. Então, esses anticorpos, eles estão bastante presentes ainda em altos níveis nos primeiros 6 meses de vida da criança, e eles começam a declinar e tendem a se tornar completamente negativos, indetectáveis, por volta de 18 meses. Então, neste período, não é recomendado para o diagnóstico de crianças que a gente utilize sorologia para fazer esse diagnóstico, porque você corre o risco de fazer um falso diagnóstico por detectar os anticorpos produzidos pela mãe e não pela criança, que pode não estar infectada, principalmente se foi feita a profilaxia adequada. Os anticorpos da própria criança começam a ser produzidos em volta de 4 a 6 meses e também vão se tornar nos seus níveis máximos por volta de 18 meses. Então, neste período de 1 ano e meio de vida da criança, a gente não vai utilizar exclusivamente sorologia para diagnóstico. Já para os adultos, a gente consegue sim utilizar a sorologia, e a sequência de produção dos anticorpos, ela já é bem conhecida. Então, a gente começa a ter essa produção inicialmente por anticorpos anti-GP41, depois contra as outras proteínas e, mais tardiamente, anti-P31. Então, isso pode dar mais ou menos uma ideia do quão recente ou antiga é essa infecção no momento do diagnóstico. Aqui um gráfico que mostra, então, essa correspondência da sequência dos marcadores em termos de surgimento no sangue do paciente com os respectivos mecanismos, os respectivos métodos diagnósticos que a gente pode utilizar naquele momento. Então, primeiro apareceu o RNA, portanto, eu vou usar a técnica molecular, PCR. Em seguida, surge o antígeno P24, que pode ser detectado por imunoensaio num teste sorológico. E assim, em seguida, vão surgindo sequencialmente os anticorpos contra todas as proteínas do vírus, e com isso a gente também consegue enriquecer os testes sorológicos que podem ser utilizados. Isso é importante que o médico que solicita o exame tenha essa consciência, para que não faça falsos diagnósticos ou deixe de fazer diagnósticos por não conhecer essa dinâmica e não escolher a ferramenta adequada. Aqui no Brasil, para fazer essa investigação diagnóstica de pessoas que vivem com HIV, nós utilizamos um manual diagnóstico que é editado a cada 6 meses pelo Ministério da Saúde. Existe uma portaria que regulamenta isso e em 2013 essa portaria foi publicada e a partir daí esse manual tem revisão anual ou semestral, dependendo de alguma mudança mais urgente necessária. Nesse momento, nós estamos na edição de 2018, que de lá para cá não precisou de atualização, mas se encontra em atualização nesse momento. E essa edição, ela nos traz 6 fluxogramas diagnósticos diferentes, o que é bastante interessante, porque você pode ter tanto recomendações para fazer diagnóstico fora do laboratório, então diagnóstico de campo, como recomendações que você tem para utilizar no laboratório. Então já há essa diversidade e mesmo entre aqueles fluxogramas que são baseados no laboratório, nós temos essa possibilidade de usar diferentes técnicas que são recomendadas para diversos momentos desta infecção. Então esses são os 6
fluxogramas. Os 2 primeiros são baseados em testes rápidos e podem ser realizados em campo para populações específicas mais vulneráveis, para situações em que exigem um resultado rápido. E do 3 ao 6, nós temos combinação de ELISA de terceira geração ou quarta geração, numa fase de triagem, com uma fase confirmatória que pode ser feita tanto com ensaios sorológicos, como imunoblot e western blot, quanto com carga viral, com teste molecular. Então, o laboratório pode optar por qual fluxograma utilizar. O mais recomendado é o ELISA de quarta geração, que detecta tanto antígeno quanto anticorpo, com a fase confirmatória baseada em PCR quantitativa, em carga viral. Mas também é bastante utilizado no Brasil e na América Latina o ELISA de quarta geração, com confirmação também sorológica, que pode ser por imunoblot ou western blot. Para a gente entender um pouquinho melhor o que são essas técnicas, eu trago aqui, então, uma representação esquemática do ELISA de terceira geração, né, do imunoensaio de terceira geração. Não se pode mais utilizar no Brasil primeira e segunda geração, que detectavam só anticorpos. E o que diferencia essa técnica de terceira geração das anteriores? A primeira coisa é que os antígenos que são utilizados na sensibilização da placa são antígenos recombinantes do HIV. Isso confere uma alta sensibilidade ao teste e também especificidade, porque são antígenos bastante purificados que evitam reação cruzada. E a outra coisa que surge a partir da terceira geração é que o teste detecta não somente IgG, como também IgM. A IgM está aqui para aumentar tanto a sensibilidade do teste, já que ela tem 5 diferentes sítios de ligação ao antígeno, e ainda aumentar a precocidade dessa positivação, porque a IgM, como a gente viu nos slides anteriores, ela é produzida mais precocemente do que a IgG. Então, foi isso que passou a ser chamado de imunoensaio ELISA, imunoenzimático de terceira geração. Na quarta geração, além de manter a pesquisa de IgG e IgM com antígeno recombinante, surge um outro mecanismo associado em que, além da pesquisa de anticorpos, a gente também vai fazer a pesquisa do antígeno P24, o que torna o teste ainda mais sensível e ainda mais precoce na sua positivação. Porque antes mesmo do surgimento de qualquer anticorpo, nós já estamos detectando diretamente a presença do vírus, detectando a presença de uma de suas proteínas estruturais no soro do paciente. Então, a quarta geração é a que mais é recomendada atualmente, como fase de triagem que vai precisar ser confirmada. E aí, quando você fala de confirmação sorológica, nós temos a técnica de western blot, que traz geralmente uma fita de papel de nitrocelulose marcada com várias daquelas proteínas que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. E essas proteínas estão separadas de modo que você consegue identificar qual é o anticorpo específico que você está detectando. Então, de acordo com qual banda que aparece aqui nessa fitinha, você vai saber se é um anticorpo anti-GP41, anti-GP120, anti-GP160. Então, à medida que esses anticorpos da amostra do paciente se ligam a essa base sólida, essas bandas vão aparecer. Você sabe que tipo de anticorpo você está detectando e você pode utilizar um critério de positividade. Então, o que a gente usa aqui no Brasil é que tenha pelo menos uma proteína do envelope, GP41 ou GP120, mais uma do gene GAG, que é o anticorpo anti-P24. Então, uma vez que você preenche esse critério, você confirma uma amostra que já estava positiva no teste de triagem. Isso aumenta muito a segurança do seu diagnóstico. No fluxograma 6, é justamente isso que é feito, ELISA de quarta geração para a fase de triagem e, em sequência, para as amostras positivas, um imunoblot ou western blot, como eu mostrei, para a confirmação da positividade dessa amostra. Atualmente, já no Brasil e em outros países, a gente tem migrado para substituir esses ensaios sorológicos na fase confirmatória por testes moleculares. Porque aí você já fornece, além de uma confirmação muito sensível e muito específica, você pode fornecer também já a carga viral do paciente, que vai ser um parâmetro importante para avaliar a resposta ao tratamento.
Então, a confirmação com teste molecular, com RT-PCR, estão presentes tanto no fluxograma 3 quanto no fluxograma 4. E aí o que a gente tem, não mais detecção de proteínas estruturais do vírus, como o P24, também não mais detecção de anticorpos contra o vírus, que são ainda mais tardios, mas a detecção daquilo que é o mais precoce na sua presença, como marcador da sua presença no sangue do paciente. E é a detecção do seu RNA, do seu material genético. Então, tanto você aumenta a sua capacidade de fazer esse diagnóstico precocemente, como aumenta a sensibilidade e especificidade e já fornece um resultado importante para posteriormente avaliar a resposta ao tratamento. Então, a tendência é que a gente vá migrando para esse tipo de fluxograma, que está presente nos fluxogramas 3 e 4. Como o fluxograma 4 é com terceira geração, o fluxograma mais indicado é o 3, que combina ELISA de quarta geração com confirmação molecular, então seria o melhor fluxograma para ser realizado. Uma outra coisa, além dessa tendência a tentar confirmar com biologia molecular, quando a gente pensa em diagnóstico laboratorial, a gente tem que pensar que muitas situações requerem um diagnóstico fácil, rápido e de preferência que possa ser oferecido com uma ferramenta que seja manipulado por qualquer tipo de profissional de saúde, que não necessariamente precise de equipamento ou que precise de pessoas altamente especializadas para sua execução. Para você conseguir levar o acesso a essa testagem diagnóstica o mais amplamente possível e com mais facilidade de acesso. Então, a própria Organização Mundial de Saúde vem recomendando que esses esquemas diagnósticos baseados em Western blot, principalmente, sejam, que é um teste necessariamente laboratorial, que esses fluxogramas venham sendo substituídos por testes rápidos. Por quê? Porque você consegue oferecer um acesso mais no local de atendimento do paciente, um acesso mais fácil a populações mais distantes e mais vulneráveis, e já não perder esse paciente, a ter a capacidade de oferecer um resultado no mesmo momento em que a amostra é colhida e já programar a partir dali o início do tratamento. Então, não perder a oportunidade de fazer diagnóstico. Então, aqui no Brasil, nós temos 2 fluxogramas com essa característica, um que utiliza 2 testes rápidos de marcas diferentes no sangue e outro que utiliza um teste em fluido oral, que, se for positivo, vai ser confirmado com um teste sangue. Nessas situações, você não precisa necessariamente fazer Western blot, ELISA, nada disso. O diagnóstico do paciente já é considerado confirmado se você segue um desses 2 fluxogramas. E isso é importante para a gente oferecer o diagnóstico de maneira mais ampla. Mas o que é importante falar é que não pode ser qualquer teste rápido de qualquer marca. Precisam ser testes de acordo com as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde brasileiro, testes que ofereçam uma especificidade clínica acima de 99% e uma sensibilidade clínica acima de 99,5%. Isso é muito importante porque a gente tem a oportunidade, quem trabalha em laboratório, que faz diversas validações e análise de qualidade dos testes que são oferecidos no mercado, nem todos atingem essas especificações. Então, é muito importante que se conheça o fabricante, a marca que está sendo implantada, que se faça uma validação desses testes para que eles sejam implantados nesse contexto de diagnóstico rápido, de maneira segura para o paciente. Então, um teste rápido, ele é um pequeno dispositivo, geralmente um pequeno cartucho plástico, que contém no seu interior uma fita de nitrocelulose e que há áreas em que há tanto antígenos no HIV como anticorpos específicos contra o HIV, de maneira que você coloca a amostra de um lado e ela migra por essa fita e pode ou não reagir num teste positivo ou num teste negativo, reagir contra essas bases sólidas que estão essa base sólida que está sensibilizada com antígenos e anticorpos. Quando ocorre essa reação, há uma emissão de cor que vai aparecer lá na fitinha como uma linha vermelha, por exemplo. E com isso a leitura é permitida. Se o teste é negativo, tendo funcionado adequadamente, vai aparecer essa linha somente na área de controle, que é o controle de qualidade que o teste funcionou.
Quando é positivo, a gente vai ter tanto o controle quanto a área teste com esse risquinho. E isso mostra que a amostra está positiva. Então, um teste facilmente executável, diretamente com o sangue do paciente aqui nessa área de colocar a amostra, não necessariamente precisa ser soro centrifugado, pode ser amostra inclusive de ponta de dedo, e isso pode ser executado por um profissional treinado que não necessariamente é altamente especializado. E isso é bastante importante para diversos contextos de prevenção e de início precoce do tratamento. E a OMS vem estimulando o uso de testes rápidos em doenças infecciosas há muitos anos, pelo menos 20 anos. E coloca, inclusive, algumas características, até com esse acrônimo aqui, ASSURED, que esses testes precisam atingir para que sejam úteis nesse contexto. Então, precisam ser testes com preço acessível, precisam ser sensíveis e específicos, como eu mostrei naquela tabela do slide anterior, precisam ser de fácil manuseio ao usuário, não adianta ser rápido, mas ser extremamente complexo ao ponto de não ser executado por qualquer um. O resultado precisa ser rápido, mas mantendo a confiabilidade, então sensível e específico, que oferece rapidamente um diagnóstico em que você pode confiar. Não, de preferência, não precisar de equipamento, porque quanto mais precisar de recursos, você mais vai precisar de espaço, de energia elétrica, de pessoas capacitadas para a operação desse equipamento. Então, tudo isso vai diminuindo a acessibilidade do teste. Então, de preferência, sem equipamento. E que possa ser facilmente entregue e distribuído para os locais onde ele realmente será necessário, principalmente nos locais em que são acessados pelas populações mais vulneráveis. E mais recentemente o Assured já foi completado em 2021 com o Reassured, ou seja, mais 2 parâmetros que são importantes, como a conectividade em tempo real, então testes de leitura manual, você pode fazer um registro manual também do resultado, desde padronizado e garantido, mas se houver um pequeno equipamento que você consiga que o resultado seja rapidamente transmitido numa plataforma de resultados que você consiga fazer com que esse resultado chegue logo a quem precisa checar. E que também seja fácil de coletar. Então, se você dispensar, por exemplo, a punção venosa e puder fazer em ponta de dedo, por exemplo, em gotinha de sangue capilar, também ajuda bastante esse diagnóstico. Então, todas essas características respeitadas são os testes que mais se adequariam, então, a ampliar o acesso ao diagnóstico ao HIV. E isso é muito importante, porque os testes rápidos são uma das ferramentas que mais têm capacidade de contribuir com as estratégias de prevenção combinada. Tanto porque leva o diagnóstico àquelas pessoas que precisam iniciar rapidamente o tratamento, quanto permite fazer o diagnóstico para você também orientar parcerias, para fazer prevenção de transmissão vertical. Então, tudo isso atua como estratégia de prevenção combinada. Aqui eu não vou ler todos os itens, mas são todas aquelas situações que o manual técnico do Ministério recomenda que preferencialmente seja utilizado o teste rápido, porque se tratam de populações mais vulneráveis ou mais distantes e que precisam também, populações, por exemplo, gestantes, que precisam de uma ação imediata para que você tenha o máximo sucesso de prevenção de transmissão. Então, isso está muito bem documentado e o Ministério da Saúde brasileiro oferece esses testes rápidos em todas essas situações. Dentro daquela roda da prevenção combinada que eu mostrei inicialmente na aula, os testes rápidos entram em pelo menos 3 das estratégicas. O diagnóstico precoce é um dos pilares, porque quando você diagnostica precocemente, você orienta parcerias e toma conduta, e a conduta significa tratar precocemente e tornar esses pacientes indetectáveis, o que também interfere na cadeia de transmissão. Esses testes são requeridos para fazer 2 estratégias atualmente muito importantes em prevenção, que são a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição, com o uso de medicamentos antirretrovirais em situações de risco, para impedir que haja essa transmissão efetivamente. E tudo isso requer que você teste esse paciente rapidamente para poder tomar essa conduta. E a testagem de gestantes, que é fundamental para que você institua as medidas necessárias para impedir que essa gestante transmita o HIV para o seu feto ou para o seu recém-nascido.
Então, mostrando a enorme importância de testes rápidos, que tenham aquelas características e que sejam de altíssima qualidade. Na testagem para HIV em gestante, por exemplo, a gente tem vários momentos que pode ser feita e deve ser feita com o teste rápido, como na primeira consulta pré-natal, depois no final da gestação, no momento do parto. Para a profilaxia pós-exposição, por exemplo, uma pessoa que teve uma relação sexual desprotegida ou um acidente com material biológico, que a gente possa utilizar o teste rápido, tanto para estabelecer o status da própria pessoa que sofreu a exposição, para definir se ela vai tomar um esquema profilático ou já terapêutico, se ela já viver com HIV, e também para você rapidamente ter acesso ao resultado do teste da fonte, para que isso também seja utilizado como um definidor da conduta de profilaxia que será adotada. E na testagem para HIV, na profilaxia pré-exposição, que é aquelas pessoas que têm comportamento sexual de risco e que podem, então, se expor, elas podem utilizar medicamentos antirretrovirais continuamente ou sob demanda para diminuir o risco de transmissão. E essas pessoas precisam ser testadas periodicamente, até para avaliar a eficácia dessa estratégia, e os testes rápidos também são recomendados nesse contexto. A gente tem tanto testes rápidos imunocromatográficos quanto de carga viral. Os imunocromatográficos, eu trago aqui alguns exemplos, que são aqueles dispositivos que eu já mostrei, e que tem aquela característica de você colocar a amostra em pequeno volume de um lado do dispositivo, ela migra, geralmente em tempo de 15, 20 minutos é o necessário, e você vai ter a leitura visual super fácil, olhando risquinho na área controle, risquinho na área teste, para definir se esse teste é negativo ou positivo, como está representado aqui. Sempre o controle tem que ser válido e vai ser negativo se não aparecer nada no teste, e positivo se aparecer a faixa na área teste. Então, esses são os mais comuns. Mas, mais recentemente, a gente também tem tido acesso a testes rápidos moleculares, que eu vou mostrar nos próximos slides. Alguns critérios, como eu mostrei, do Ministério da Saúde precisam ser cumpridos, então não é qualquer marca, qualquer teste, acima de 99% de especificidade, acima de 99,5% de sensibilidade e com algumas características operacionais que são importantes para que eles sejam utilizados com segurança na testagem em campo. E eles constam, como eu falei, daqueles 2 fluxogramas do manual. Fluxogramas 1 e 2, sendo um com duas marcas diferentes ou dois testes diferentes em sangue, e o fluxograma 2 com um em fluido oral e outro em sangue. Os dois podem ser utilizados para esse tipo de diagnóstico de campo. E mais recentemente, como eu falei, nós temos, então, a possibilidade de algumas plataformas capazes de fazer carga viral em amostra individual, não precisa ter um lote de amostras, que é colocada num cartucho introduzido num equipamento pequeno, que consegue ser levado para campo, que tem tempo de funcionamento com bateria também, o que facilita em algumas regiões mais remotas, e que tem uma ótima eficiência para oferecer essa quantificação do RNA do vírus. Isso pode ser utilizado tanto em substituição ao SMBLOT como confirmação num fluxograma com a confirmação molecular, e isso facilita o diagnóstico mantendo a sua segurança, como pode ser utilizado para o diagnóstico em crianças, que até os 18 meses nós temos que utilizar teste molecular, não podemos utilizar sorologia, como eu falei anteriormente. Então, isso é mais recente, mas é muito importante nesse combate à pandemia que a gente precisa discutir hoje. Em relação ao recém-nascido, como eu mencionei, não utilizar sorologias com pesquisa de anticorpos somente para o diagnóstico até os 18 meses, porque existe passagem desses anticorpos da mãe para o feto, e isso pode gerar uma confusão no diagnóstico. Por isso, a necessidade de utilizar teste molecular que procura diretamente o RNA do vírus. Esse slide traz já o recém-saído do forno PCDT
de diagnóstico em crianças expostas ao HIV menores de 18 meses. Então, está num PCDT que acabou de ser revisado, ainda acabou de sair da fase de consulta pública, então ainda está aqui numa versão preliminar, mostrando que você tem que utilizar carga viral para o HIV ao nascimento, com 14 dias de vida, 2 semanas depois da medicamento antirretroviral que a gente usa para essas crianças expostas, e também depois de 8 semanas, para fazer esse diagnóstico nos pequenos. E isso, então, é importante a gente ter a disponibilidade não só de testes rápidos de característica sorológica, como os imunocromatográficos, mas também essas plataformas de teste molecular rápido. Em relação à soroconversão, uma outra coisa importante nesse conhecimento que a gente adquire trabalhando com sorologia é que à medida que a gente tem disponível no país essas estratégias de prevenção combinada, que inclui o uso de medicamentos, seja antes da exposição na PrEP ou após a exposição na PEP, na profilaxia pós-exposição, a gente tem a possibilidade de essas estratégias interferirem na dinâmica da soroconversão. Então, aqui nesse primeiro diagrama, nós mostramos como evoluiria a soroconversão numa pessoa que não está exposta a nenhum antirretroviral, nem antes da exposição, nem depois da exposição. Faz um pico de RNA, em seguida é produzido IgM e depois os diferentes tipos de IgG. Isso é sempre acima dos limiares de sensibilidade, nos limites de detecção das diversas gerações de imunização. Quando você tem um início precoce de terapia antirretroviral, seja após a exposição, seja aquele paciente que já vem usando o medicamento antirretroviral em PrEP, nós podemos ter um pico mais baixo desse RNA, e podemos ter uma produção mais tardia e mais baixa também em títulos, tanto da IgM quanto da IgG. Eu já tenho visto isso na prática. E isso alterar a dinâmica de soroconversão. Então, passa a ser mais desafiador se fazer esse diagnóstico. E aqui reside a importância de você conhecer muito bem a plataforma que você está trabalhando, qual a plataforma de sorologia que está sendo utilizada, para que você saiba as características desta plataforma na detecção dos anticorpos e essas diferentes situações. Porque esse desempenho e a robustez da plataforma vai ser de extrema importância para que você consiga interpretar esses casos mais desafiadores, conhecendo o comportamento da sua plataforma diante deles. Alguns erros comuns que a gente vê na prática clínica, e aqui direcionando principalmente àqueles que estão aí na prática, os médicos e enfermeiros solicitando esses testes de HIV, é pensar em solicitar os testes muito precocemente. Então, como eu mostrei em todos aqueles gráficos, existe um intervalo de tempo que já foi muito conhecido como janela imunológica, entre o momento da transmissão e o surgimento de marcadores que permitem o diagnóstico. Então, com isso, a gente precisa saber o momento certo de pedir cada um dos métodos. Se é muito cedinho, vai ser só RNA. A partir de um momento, você pode usar a 4ª geração. A partir de um momento, você pode usar a 3ª geração. Alguns testes rápidos ainda são de 3ª geração, ou seja, não detecta só anticorpo, não detecta antígeno. Então, é muito importante conhecer essa dinâmica. É muito frequente médicos que vão lá e pedem direto o Western blot, porque como ele é o confirmatório, ele é o melhor. Não, ele é o confirmatório porque ele é mais específico, mas ele não é mais sensível, porque ele não detecta antígeno, não detecta RNA. Então, para iniciar o diagnóstico, sempre técnica de triagem com imunoensaio ou teste rápido. Aqui tem outras mensagens que a gente pode discutir também no momento da pergunta, mas é sempre importante avaliar essas pessoas que foram recentemente expostas no momento 0 e depois de decorrido 3 a 4 semanas para confirmar esse diagnóstico, para confirmar essa soroconversão. Então, esses intervalos não podem ser muito curtos, esse segmento não pode ser interrompido muito precocemente. E aqui eu repito, todas esses pulos do gato a gente desenvolve quando a gente está familiarizado com uma plataforma que é usada ao longo do tempo. Então, a robustez da plataforma e o conhecimento em relação ao seu comportamento é fundamental para que a gente consiga fazer diagnósticos assertivos, o que é fundamental para que a gente trabalhe em prevenção como um dos pilares da luta contra a AIDS como epidemia mundial.
Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto tão importante e me colocar à disposição para as perguntas e para a discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina, pela sua brilhante apresentação. É uma apresentação que traz um conteúdo que tem uma aplicação muito prática, né? Tenho certeza que quem está assistindo leva muitos aprendizados aí para o dia a dia. Eu já vou começar com algumas perguntas, né? Algumas perguntas para a doutora Carolina, algumas perguntas para o doutor Guilhermo, que também vai trazer um pouquinho mais de alguns programas que a Abbott trabalha. Então, a primeira pergunta para a doutora Carolina. Você comentou que é a importância de saber o teste que você está usando, né? A marca, as especificações. Você comentou muito isso para o teste rápido. Isso também vale para o teste sorológico? Você acha que todos os testes sorológicos são iguais? O que é importante você analisar, por exemplo, na bula de um teste? E já só emendando uma outra pergunta, quando você tem dúvida de um resultado do HIV, a gente sabe da responsabilidade de liberar um resultado. O que você faz se você está na dúvida? Você aguarda? Qual que é a sua estratégia antes de liberar um resultado do HIV? Juliana, obrigada pela pergunta. Como eu disse na gravação, e agora gostaria de repetir, esse é um dia importante demais para todo mundo. Ninguém está livre da exposição ao HIV, isso a gente tem que ressaltar sempre, né? E fazer diagnóstico faz parte de prevenir para a população que ainda não vive com HIV que haja essa transmissão. Então, discutir diagnóstico faz parte de combater, faz parte da luta contra a AIDS que a gente está hoje celebrando, né? Em relação às suas perguntas, essa coisa de conhecer o teste que você está trabalhando é fundamental para qualquer teste, não só para HIV, e para qualquer metodologia. A gente, nos laboratórios que eu trabalho, nós temos certificações de qualidade muito importantes, nacionais e internacionais, que exigem que, para colocar um teste em rotina, necessariamente a gente precisa fazer uma validação desse teste. Mesmo que o teste já tenha registro na Anvisa, já tenha registro no FDA, etc., você precisa fazer uma validação do teste no seu laboratório, nas suas condições. Então, a partir do momento que você faz esses procedimentos de validação, você começa a conhecer o teste, como ele se comporta diante de amostras que são mais próximas do limite de detecção, com amostras de paciente que tem comorbidades, com amostras que estão positivas para outros vírus, por exemplo. Isso é fundamental. Então, na validação, você já começa a conhecer isso. E serve tanto para teste rápido quanto para plataformas laboratoriais. E tão importante quanto isso é quando você desenvolve um tempo de experiência utilizando a mesma plataforma. Então, um dos motivos de eu estar aqui como convidada é que um dos laboratórios que eu trabalho já utiliza a plataforma sorológica da Abbott há quase 30 anos. E a gente tem essa capacidade de olhar para determinadas amostras que o resultado é duvidoso, como você falou, e conhecendo como aquela plataforma se comporta diante de situações, por exemplo, como infecção aguda, ou uma infecção em alguém que já estava tomando antirretroviral, ou infecção ou pessoas que têm outras comorbidades que eventualmente pode dar reatividade cruzada nessa plataforma, a gente já tem aquela ideia do que deve estar acontecendo naquela amostra e qual a ferramenta utilizar para tirar essa dúvida. Se eu devo ligar para o médico e dizer para ele, olha, repete a sorologia daqui 15 dias para a gente ver se subiu a leitura, ou se eu devo já acrescentar uma biologia molecular, um teste de carga viral naquela amostra, considerando que pode ser uma infecção recente. Então, a gente vai desenvolvendo esse feeling, né, de como aquele resultado pode significar alguma dessas situações mais peculiares. Então, ter uma plataforma muito robusta e que você conheça e tenha experiência muda completamente a forma como a segurança com que você libera um resultado positivo. Perfeito, doutora Carolina.
muito bom. A gente sabe dessa responsabilidade, né? A gente sabe que um resultado de HIV impacta muito a pessoa, a sociedade, então essa responsabilidade que a gente tem que ter, e é muito bom você compartilhar como você lida nessas situações e a importância de conhecer o teste que é utilizado. A minha próxima pergunta é para o Dr. Guilhermo. A pergunta é a seguinte: primeiro, trazendo uma curiosidade para quem está assistindo, a Abbott lançou em 1985 o primeiro teste de HIV comercial, né? Então a gente começou essa história, né? E de lá até aqui a gente reafirma esse compromisso. A gente sabe que o vírus não para, né? Ele vai mutando e hoje em dia, com a globalização, as pessoas circulam por vários países. A Abbott tem algum programa, né, que acompanha esse vírus? Como que nós conseguimos garantir que nossos testes consigam detectar as novas variantes do vírus do HIV? Obrigado, Juliana, y buenos días y buenas tardes para todos. Primero, quisiera agradecer a la doctora Carolina por esa presentación tan informativa para toda la audiencia. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, gracias por la oportunidad. Pues efectivamente, CIAO tiene un programa muy robusto que se denomina la Coalición de Defensa de Pandemias, que de hecho es una evolución de un programa que ya tenía, digamos, establecido años atrás, que era el programa de vigilancia viral global. Básicamente, esta es una primera red global de esta naturaleza liderada por la industria, dedicada a 4 cosas específicamente: monitoreo, detección, identificación y respuesta a amenazas virales particularmente. Todo esto con el fin de poner fin tanto a las epidemias actuales como prevenir también las pandemias a las que nos enfrentemos en el futuro. Es un grupo de instituciones colaboradoras básicamente con Abbott, que nos permiten tener ojos en el terreno en diferentes partes del mundo, expertos en enfermedades infecciosas que utilizan tests, pruebas y tecnología para saber y monitorear cómo estas infecciones, incluyendo el HIV o el HIV, o el VIH, perdón, pues evolucionan, y también estar al tanto de si aparecen nuevas amenazas o nuevos virus. Esto nos permite estar un paso adelante de estas amenazas virales y, por supuesto, fomentar también el acceso y experiencia a nuestros clientes para tener más confianza sobre cómo enfrentar básicamente estas enfermedades infecciosas. Esta colaboración ha permitido tener un repositorio de muestras para Abbott de enorme cantidad, más de 70,000 muestras disponibles, las cuales por supuesto también utilizamos para retar nuestros propios tests y asegurar que el desempeño de sus resultados pues sea óptimo, independiente de cualquier parte del mundo en donde estos sean utilizados. Este es básicamente el propósito pues de este programa. Ah, que ótimo. É bom saber, né, que existe um time, né, por trás acompanhando essa evolução. E você tem uma ideia de quantas instituições são parceiras da Abbott para acompanhar, né? Quantos cientistas aí ao redor do mundo estão acompanhando esses vírus? Eu sei que aqui no Brasil, a Faculdade de Medicina da USP, né, tem um trabalho em conjunto e faz nesse nível de pesquisa, né, de acompanhamento desse vírus. Agora, globalmente, você tem uma ideia de quantas instituições? Actualmente son 20 instituciones colaboradoras, 20 parceros, digamos, en 17 países, lo cual nos permite estar, como lo mencionaba previamente, al tanto de lo que pasa en el terreno y responder lo más pronto posible. Ese es actualmente el número de participantes del programa de la Coalición de Defensa de Pandemias. Ah, ótimo, obrigada. E recentemente nós tivemos, recentemente não, né? Antes da pandemia da Covid, 2019, esse grupo descobriu o subtipo L do HIV. Então é motivo muito de orgulho, né, de todos nós. E quem quiser saber mais, inclusive, tem um vídeo no YouTube que traz mais informações sobre essa descoberta do subtipo L do HIV por esse grupo de cientistas da Abbott. Então, é muito bom. Uma pergunta agora para a doutora Carolina. Hoje, a gente sabe que existem diferentes tipos de tratamento, né? O tratamento convencional, que é após o diagnóstico positivo do HIV,
o tratamento pré, que você fez até, comentou algo, né, sobre isso na sua exposição, e o pré-exposição e o tratamento pós-exposição. Como lidar com essas situações, né? Porque em alguns momentos você tem que decidir pelo teste certo, né? Então, qual que é a sua orientação em relação a isso? A esse contexto do tratamento, fazendo o link com o teste? Essa pergunta é muito importante, Juliana, porque a gente está vivendo agora esse momento. A gente já tem há algum tempo o tratamento em si, a pessoa já está com diagnóstico, então esse não é o foco, mas a gente precisa sim discutir o impacto que tem o uso de antirretrovirais antes da infecção se estabelecer, tem impacto no surgimento desses marcadores, toda aquela dinâmica que eu mostrei em relação a partir do momento da infecção, quando que vai surgir cada um dos marcadores que podem ser detectados nos métodos diagnósticos. Então, a gente já vive há alguns anos com a existência da profilaxia pós-exposição, que é a PEP, né? Que é quando a pessoa tem uma exposição de risco, seja sexual, seja acidente com material biológico, e aí até 72 horas no máximo após essa exposição de risco, ela começa a tomar os medicamentos antirretrovirais, que são os mesmos usados no tratamento, toma por 28 dias, para impedir que, caso aquela pessoa que serviu como fonte tenha infecção pelo HIV, que eu tenha ouvido realmente o contato com o vírus, que essa infecção não se estabeleça. Então, essa é pós-exposição. E mais recentemente a gente tem comprovado, e agora disponível até no SUS, no Brasil, que se pessoas que têm alguns comportamentos sexuais que a levam a ter mais risco de aquisição do HIV e que tem dificuldade por questões particulares, ela tem dificuldade de usar outros métodos combinados, ou pode usar também em combinação, métodos de barreira, por exemplo, como preservativo, uma forma muito eficiente da prevenção é a utilização de medicamentos antirretrovirais, mesmo sem ser infectado, para que, caso haja uma exposição, haja essa prevenção, é o que a gente chama de PrEP, né? Profilaxia pré-exposição. E aí o que a gente tem que pensar é que se o vírus entra numa pessoa que já tem no seu sangue níveis de medicamentos que combatem o vírus, que impedem a multiplicação do vírus, como essa infecção vai se estabelecer vai ser diferente. Então, a primeira coisa é que as cargas virais que vão se estabelecer, elas são mais baixas e elas podem se tornar indetectáveis rapidamente. Então, se o vírus entra em alguém que já tomava PrEP, ele pode até se multiplicar, mas ele não vai conseguir aquele pico tão alto de carga viral que acontece na história natural da infecção. E isso vai ter impacto também como o organismo vai reagir. Como o sistema imunológico precisa de estímulo para reagir, a partir do momento que você tem cargas virais mais baixas, você vai produzir anticorpos mais tardiamente, em quantidades menores, e às vezes, se foi muito precoce o início, às vezes nem produz todos os tipos de anticorpos. Então, e quem toma PEP, por exemplo, se expôs e recebeu esse medicamento até 72 horas, se você faz uma carga viral ali depois de 2, 3 semanas que a pessoa já está usando o medicamento, ela pode vir indetectável. Isso não significa que a infecção não se estabeleceu. Então, a gente costuma usar todos os métodos, mas de maneira combinada. A gente não exclui a infecção baseada em um método só. Então, eu até posso, por exemplo, num momento mais precoce, 2, 3 semanas após a exposição, mesmo que a pessoa usasse PrEP ou PEP, eu posso usar uma PCR, posso usar teste molecular. Mas se ele vier indetectável, eu não vou descartar, porque esse indetectável pode ser fruto do uso do medicamento. Aí eu vou, depois de 30 dias, geralmente, 4 semanas, eu vou pedir uma sorologia. Essa sorologia, ela pode vir já reagente ou ela pode vir ainda numa faixa que a gente chama de indeterminada. Detectou alguma coisa, mas pouquinho. Você também não vai descartar nesse momento. Você vai esperar mais 2 semanas ou mais 30 dias e repetir este exame. E vai acompanhar esse paciente. Então, a gente combina as técnicas em momentos adequados para tirar uma conclusão. Alguns, a gente fica com uma dúvida que é bem difícil de tirar. Mas, em geral, a combinação desses exames em momentos corretos nos permite fazer esse diagnóstico. Para citar um exemplo, eu tenho um paciente, por exemplo, que a gente atendeu aqui no laboratório,
que ele nunca teve o assemblote positivo. Ele teve uma carga viral positiva baixa, num momento em que ele ainda estava com poucos dias de uso de profilaxia pós-exposição. Aquela carga viral apareceu, rapidamente ela sumiu, na próxima, uma semana depois ela já tinha desaparecido. No ELISA, no imunoenzimático, ele subiu na faixa que já é considerada reagente, aqui no Fleury a gente usa o corte de 7, ele subiu até 10, 15, mas nunca passou disso. Em geral, quando está positivão, a pessoa que não usa antirretroviral, a gente vê 500, 600 na leitura, ele não passou de 15, e o Western blot dele é negativo até hoje, ele não virou, ele aparece uma manchinha ou outra que não preenche critério. Então, a gente sabe, porque naquele momento precoce que a gente fez a carga viral, a gente achou carga viral lá. Mas, dependendo do momento, se tivesse esperado só os 30 dias e feito a sorologia lá na frente, ele ia ficar como um indeterminado, uma leitura baixinha, um assemblote negativo. Então, esses casos acontecem, são cada vez mais frequentes, porque essa exposição de retrovirais é mais ampla, cada vez mais, e é necessário a ajuda do especialista e de um laboratório experiente para fazer esse diagnóstico. Acho que no banco de sangue é tão desafiador quanto, né, doutor Guilherme? Sim, imagino que sim, né? Muito obrigada, doutora Carolina e doutor Guilherme. Estamos chegando próximo aqui ao final. As perguntas que não foram respondidas, aqui que entraram aqui na caixa de perguntas e respostas, né, no chat, vão ser respondidas depois. A gente vai encaminhar para a doutora Carolina e ela também deixou o contato dela direto, caso vocês queiram entrar. Então, agradeço muito e para encerrar com a mensagem de que nós da Abbott temos esse compromisso e reafirmamos esse compromisso de continuar lutando contra a AIDS com os testes de HIV. Obrigada a todos, um ótimo dia. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, doutor Guilherme, e a todos que estiveram aqui conosco.